Ok. Boa noite a todos e a todas. Eu sou a Silvia, presidente da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões da UAB Betim. E, de imediato, quero justificar a ausência da doutora Erlinda, nossa presidente. Ela teve um compromisso de última hora que a impossibilitou de estar aqui conosco hoje. Assim, em nome da UAB Betim e da Comissão de Direito das Famílias e Sucessões, nós damos as boas-vindas e agradecemos às advogadas e os advogados, os estagiários e as estagiárias, bem como a todos os demais que estão aqui presentes conosco. Na qualidade de anfitriã deste evento, declaro aberta mais uma edição do projeto Terça Legal. Aproveito o ensejo para pedir que deixem o seu like, comentem e compartilhem com amigos e familiares sobre o nosso evento. E você, que ainda não está inscrito no canal do YouTube da UAB Betim, se inscreva e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os nossos eventos virtuais. Aproveitando, vou falar rapidamente sobre o projeto Terça Legal. Esse projeto foi uma proposta de campanha da nossa presidente, que vem se concretizando com maestria. A Terça Legal tem como objetivo a educação continuada, levando aos inscritos a atualização profissional, com a promoção de palestras, simpósios, seminários, congressos, estudos jurídicos e outros, com temas relevantes e atuais em todas as áreas de atuação da nossa classe, sempre buscando a valorização da advocacia de Betim. E para abrilhantar a nossa noite de hoje, com o tema Mediação e Justiça Restaurativa no Direito de Família, é com muita honra que recebemos de forma virtual a doutora Hilda Maria Porto de Paula Teixeira Costa. A doutora Hilda é bacharel em Direito pela PUC Minas, bacharel em Psicologia pelo UFMG, pós-graduada em Direitos Humanos e Direitos dos Cidadãos, pós-graduada em Teologia, mestre em Direito Administrativo, especialista em Gestão Jurídica, doutoranda em Direito Processual Civil. É também coordenadora do projeto Justiça Restaurativa do TJMG, facilitadora de práticas restaurativas, mediadora judicial, desembargadora de justiça aposentada do TJMG e ex-promotora de justiça e ex-delegada da polícia. Convido também a compor a nossa mesa virtual de hoje o Dr. Felipe Leão e a doutora Fernanda Amaral, ambos membros da Comissão de Direito de Famílias e Sucessões da OAB Betim e advogados atuantes na nossa subseção. Quero cumprimentar, então, mais uma vez, a todos e todas e passar a palavra à nossa palestrante da noite. Boa noite, doutora Hilda, tudo jóia? Tudo Boa bem? noite. Para mim é uma honra estar aqui falando para vocês da seccional da OAB Betim e gostaria de agradecer muito o convite que me foi endereçado pela doutora Erlinda Maria Silva, que é a presidente da seção aí da OAB de Betim, e também a presidente da Comissão de Direito de Família e Sucessões da OAB Betim, que é a doutora Silvia, que está aqui conosco, a doutora Silvia Sintra Ribaldo. Também gostaria de agradecer a indicação do meu nome, feito pela doutora Fernanda Cunha Amaral, com quem eu tive a honra de trabalhar no tribunal, que foi minha assessora durante muitos anos. Começou como assistente e se tornou assessora diante da sua competência. E hoje é membro da Comissão de Direitos de Família, também da OAB Betim. Gostaria também de cumprimentar o doutor Felipe Batista Leão, que é conselheiro da subseção da OAB Betim, e agradecer o convite que me foi feito. Eu vou falar sobre mediação e justiça restaurativa, temas que me são muito caros. Eu atualmente estou fazendo doutorado em processo civil com o tema Limites e Possibilidades da Justiça Restaurativa para a Resolução de Conflitos Domésticos, direcionados à violência doméstica. Então, esse tema também tem muito a ver com a minha área de estudo acadêmico. Eu gostaria de compartilhar com vocês um PowerPoint que eu fiz, e eu pretendo, inicialmente, abordar os princípios gerais de mediação
e de justiça restaurativa, e para que vocês possam ter uma noção de como essas novas propostas de métodos adequados de resolução de demandas podem ajudar no entendimento cooperativo nas resoluções dos conflitos familiares. Com essa nova visão do advogado. O advogado hoje ele não pode ser só só olhar o lado adversarial da questão posta. Ele tem que tentar, de forma colaborativa, junto com os outros operadores do direito e com as partes, resolver as questões de uma forma que seja mais adequada e que seja realmente efetiva para os litigantes ou para aquelas pessoas que estão em conflito. Então, eu vou compartilhar com vocês o PowerPoint que eu preparei. Bom, o tema de hoje, então, é mediação e justiça restaurativa no direito de família. Eu gostaria de começar com a história da laranja, que é uma história famosa, que existe, né, quando se estuda mediação. Duas mulheres foram num sacolão para comprar laranja. Uma queria muito comprar laranja para fazer um suco para o seu filho. E a outra queria muito comprar laranja para fazer um doce de laranja. Mas quando elas chegaram lá no sacolão, infelizmente só tinham 10 laranjas. Então começou uma disputa entre as duas. Quem que levaria para casa as laranjas? E aí elas começaram a brigar. E o dono do sacolão ficou sem saber o que fazia, porque as duas chegaram juntas e viram as laranjas ao mesmo tempo. Então, não se sabia a quem dar as laranjas. Até que uma explicou para a outra, uma falou com a outra, eu quero as laranjas para fazer um suco para o meu filho. E a outra falou, não, eu quero a laranja para fazer um doce, eu preciso... Aí a primeira virou e falou assim, eu preciso da laranja só para tirar o suco. Aí a outra falou assim, não, então está resolvido o nosso problema, porque eu não preciso do suco, eu só preciso da laranja para fazer doce de laranja, e o doce de laranja eu não uso suco. Então, elas resolveram dividir a forma de pagar as laranjas, pagaram de forma conjunta, e por coincidência, como elas moravam perto, então a que ia fazer o suco, fez o suco e levou na casa da outra as laranjas para que a outra pudesse fazer o doce. O que essa historinha quer nos mostrar? Que é uma história padrão de mediação. Quer nos mostrar que, muitas vezes, os interesses e as necessidades são diferentes do que se aparece inicialmente. A gente tem a impressão que as duas, então, queriam a laranja com o mesmo objetivo. E, no entanto, quando uma disse qual era a ideia que ela tinha na hora de adquirir a laranja, você vê que dava para fazer realmente vamos falar assim, uma solução colaborativa e consensual entre elas. E ainda deu a vantagem, que cada uma pagou só metade do valor das laranjas. Então, é uma solução que resolveu o problema de todo mundo. É assim que se trabalha com mediação. A mediação tenta essa forma colaborativa, vem nos trazer essa ideia de uma forma colaborativa de resolução de demandas, né? E é importante dizer que a mediação trabalha, então, com a Escola de Negociação de Harvard, entendendo que a gente tem várias técnicas para ajudar as partes a melhorarem o diálogo entre si e encontrarem uma solução que realmente atenda o interesse, tanto de uma parte quanto da outra. Não é uma parte cedendo para outra exatamente, mas uma parte escolhendo uma solução que também seja justa para a outra parte e que atenda também seu interesse. Então, para que se possa fazer uma mediação em relação aos conflitos de família que surgem, é necessário primeiro fazer um mapeamento do conflito. Só quando a gente mapeia o conflito e vê quais são os interesses e a necessidade dos envolvidos, que a gente realmente pode ajudar as partes a chegar, através do diálogo, a chegar a uma solução que atenda os dois interesses. O processo de mediação tem várias etapas. E nós vamos aqui conversar um pouco sobre isso, de forma bem genérica, gente, porque o curso de mediação é um curso que, pelo CNJ, tem que ter 40 horas de teoria e mais 60 horas de prática. E exige, né, que a pessoa que vai fazer a formação de mediador já tenha 2 anos de conclusão de curso superior. Então, eu só vou dar assim, uma passada sobre esses conceitos para vocês entenderem o que é a mediação e a sua proposta. Tá?
Toda vez que a gente tem um conflito, a gente tem o conflito aparente, que é o que aparece no iceberg, vamos falar assim, essa ponta do iceberg que aparece, mas, na verdade, embaixo do problema sempre tem várias outras coisas que influenciam em relação àquela pontinha do conflito que apareceu lá em cima, né? O conflito aparente, que são os interesses e necessidades e os valores que cada um traz. Então, a primeira pergunta que a gente faz, a gente pergunta o quê? O que que cada parte tá objetivando? Por quê e para quê? Quais são os interesses e as necessidades? E o que é mais importante para as partes envolvidas? Buscando uma solução que seja uma solução em comum, que elas consigam, mesmo estando em divergência, entender que aquilo é uma posição que elas adotam, que, na verdade, não é importante só trabalhar a posição que existe ali. É importante trabalhar esses interesses e necessidades visando a um entendimento comum. Bom, trabalhando nos princípios de negociação de Haver, nós temos que, primeiro, discriminar e separar a relação entre as pessoas das questões a serem negociadas. Então, a gente tem que separar as pessoas da situação existente. Muitas vezes a gente confunde uma coisa com a outra, tanto que a gente fica com muita raiva da pessoa e sem lembrar muitas vezes que aquele problema ele não representa a pessoa como um todo. Ele representa só uma questão que está sendo negociada, que está sendo posta. Mas, além daquela questão, tem um ser humano ali que ele tem interesses, tem outros valores que a gente precisa também trabalhar quando a gente mexe com mediação. Então, a gente foca nos interesses e não nas posições. A posição, a gente chama em mediação, posição é essa primeira, vamos falar assim, o acirramento, onde a pessoa se encontra no momento. Por exemplo, o pai, ele quer a guarda dos filhos. A mãe quer a guarda dos filhos também. Então, a posição de cada um é querer para si a guarda dos filhos, mas muitas vezes os interesses para ter a guarda dos filhos e as necessidades são diferentes, de tal forma que a gente possa realmente estabelecer uma guarda compartilhada efetiva entre o casal que atenda os interesses tanto de um quanto de outro, que é o que a gente busca através da mediação. Né? Nós temos que criar opções para obter o benefício mútuo. Então, qual que seria o benefício mútuo, por exemplo, numa questão que está se discutindo a guarda? É olhar o melhor interesse do filho. Então, esse objetivo mútuo é que o mediador vai tentar enfocar, levar as partes a pensar o que realmente atende o interesse do filho, e não ficar focado só no problema colocado pelo casal. E, para isso, tem que se usar critérios objetivos, que a gente vê dentro do conflito quais são os critérios objetivos que se pode examinar. Bom, quando a gente fala em discriminar e separar a relação entre as pessoas das questões a serem negociadas, nós temos que ser duro com o problema e não com as pessoas. A gente tem que entender que as pessoas são muito mais do que aquele problema que está aparecendo. Então, a gente tem que entender que, na verdade, há posições endurecidas e que elas podem abrir, vamos falar assim, conversar sobre aquele, dialogar sobre a situação existente, buscando uma solução que atenda o interesse das duas partes, e ajudar elas a perceber que a relação e a questão podem ser tratadas em paralelos, que a gente pode tentar uma solução consensual entre elas, em relação à questão que está sendo posta. Nós temos, então, que focar nos interesses e não nas posições. O negociador ele tem pelo menos 2 tipos de interesse, né, como eu falei, na relação e na questão. Então, por exemplo, a relação entre o casal, por exemplo, para resolver os problemas em relação aos filhos, é importante que eles tenham um diálogo, e o facilitador ele visa exatamente facilitar esse diálogo. Por quê? Porque aquela situação de guarda que hoje está sendo discutida, se a guarda fica com a mãe ou com o pai, é uma situação que vai trazer outras situações no futuro que também vão ter relação com a guarda. Então, é importante que o próprio casal aprenda a conversar sobre aquela questão e consiga construir uma solução que venha do diálogo estabelecido entre eles, visando esse objetivo comum, que é o bem-estar do filho.
né? Então, geralmente, o mediador, ele constrói uma pauta, quando ele vê o conflito que ele vai examinar, ele constrói uma pauta subjetiva, vendo quais são os interesses de cada parte, né? Olha qual que é a questão objetiva, para que ele possa começar a trabalhar, conversar com esse casal no processo de mediação. Nós temos que identificar, quando a gente mapeia os conflitos, quais são os interesses comuns que aproximam as pessoas, os complementares que favorecem a cooperação, os divergentes que realmente trazem muita divergência, são aqueles que são as posições já adotadas, né? De tal forma que a gente dê importância aos valores para que a gente possa realmente ajudar a uma negociação que seja mais efetiva, para a gente encontrar a melhor solução naquele caso apresentado. Bom, então, na verdade, o mediador é aquele que, através da ajuda da facilitação do diálogo, ele vai criar opções para que as partes, em conjunto, escolham uma solução que atenda a todos. Então, ele tem que estar atento às várias alternativas antes de qualquer uma seja eleita. Ele tem que conversar com as partes em relação àquelas questões, mas o mediador não pode fazer proposta. Vocês sabem que a diferença entre mediação e conciliação é que a conciliação, o conciliador faz propostas às partes interessadas para que elas escolham uma proposta que atenda os interesses dela. E o mediador não, o mediador ele faz perguntas integradoras, reflexivas, perguntas que levem as próprias partes a pensarem sobre as questões que elas estão discutindo, para que elas cheguem a uma conclusão. Então, ele, na verdade, ele constrói esse diálogo, ele ajuda na construção desse diálogo. Essa é a função e o papel do mediador. Né? Então, ele tem que, mapeando o conflito, encontrar quais são esses critérios objetivos que através da experiência deles, por exemplo, se for uma questão de família, em relação à experiência que cada um tem, qual que é aquele que tem mais tempo para cuidar dos filhos, com quem que realmente o filho vai estar melhor durante o dia, do que realmente olhar só vamos falar assim, aquela posição adotada inicialmente do casal quando ele chega na mediação. O mediador, ele pode, inclusive, usar parâmetros objetivos para resolver as questões postas. Então, ele pode, por exemplo, ter feito uma consulta dos preços, se for uma questão de sucessão, por exemplo, que envolve herdeiros, ele pode, por exemplo, discutir, já saber qual que é a proposta de preço em relação àquele imóvel e qual que é a possibilidade, tipo assim, para que ele coloque esses fatos objetivos, as partes envolvidas, ele pode fornecer os dados, mas, na verdade, as partes é que vão resolver qual que é a melhor solução em relação à partilha ser feita quando há uma discussão em relação à divisão de bens. Tá? E ele pode trazer, inclusive, avaliações de terceiros imparciais para ajudar na resolução dos conflitos existentes. Tá? Vamos falar assim... aí ele, de tal forma que ele ajude as partes a encontrar soluções que sejam, com ideias novas, que sejam úteis na resolução do caso. Bom, a mediação de conflitos, ela veio, né, institucionalizada no nosso país com a Lei 13.140, em 2015, mas já existia, né, essa proposta anterior de mediação, e isso existe hoje exatamente porque nós estamos com 70 milhões e 100 mil processos em andamento no Brasil. Então, a proposta desses métodos adequados de resolução de demanda é tentar, de alguma forma, ajudar na resolução dos conflitos existentes, não só para desafogar o judiciário, mas no entendimento que, quando as partes conversam sobre seus problemas e chegam a uma solução de forma consensual e de forma colaborativa, ela, na verdade, tem muito mais chance, as partes têm muito mais chance de realmente cumprir o que foi acordado, porque esse acordo é feito por elas mesmas. Então, a gente vê que, por exemplo, se continuar a situação adversarial como nós temos hoje, cada vez mais o Poder Judiciário não tem condições de decidir todos os conflitos que estão sendo colocados sob sua apreciação. Hoje nós temos um congestionamento de processo da faixa de 68,5%, segundo os dados CNJ, ou seja,
68,5% dos processos que entram durante o ano não são resolvidos. Eles ficam lá na justiça para serem resolvidos no outro ano. Então, quer dizer, cada vez mais nós estamos com a justiça mais congestionada com essas situações. Quando a gente, então, chega a um conflito, ao conhecimento de um mediador, ele faz um mapeamento do conflito. O que é o mapeamento do conflito? Ele vai ver quais são as partes que estão envolvidas naquele conflito, quais são os atores, quais são os interessados, quem que é afetado diretamente e indiretamente por aquela questão discutida. Ele olha qual que é a capacidade decisória das partes envolvidas em relação ao conflito que está sendo submetido, olha se há algum deles que está boicotando uma possibilidade de acordo em relação ao outro, e por que está acontecendo isso, de forma que ele possa trabalhar esse tipo de boicote, por exemplo, se é entre as próprias partes, em sessões individuais, porque a mediação ela pode ser feita num procedimento conjunto, né, no qual você coloca as partes e o mediador para conversarem sobre a situação existente, ou pode também o mediador, havendo necessidade, estabelecer sessões privadas, que a gente chama de calcuns, no qual as partes vão ter o mesmo tempo que a outra parte, mas eles são atendidos em salas individuais. E aí é mais fácil para o mediador trabalhar também esses interesses e necessidades de cada parte. O mediador tem que fazer um mapeamento também da estrutura de poder existente, porque se chegar à conclusão que, principalmente em relação a questões de família, porque em família tem muitas vezes, vão falar assim, há uma predominância, muitas vezes, de um cônjuge do casal em relação ao outro, principalmente se envolve ainda questões que são de famílias, mas que têm como base uma violência doméstica. Então, o mediador ele tem que ver como é que é essa estrutura de poder para ele poder saber como que ele vai interferir. E se ele sentir que, na verdade, não há possibilidade de colocar as duas partes para conversarem conjuntamente, ele pode até fazer uma mediação indireta, que é muito feita também em direito de família. Você ouve uma parte, ouve a outra parte em sessões separadas, depois você traz com a autorização das partes o que foi deliberado na sessão individual, você comunica o que a outra parte está querendo para cada uma delas. E elas chegam à conclusão do que é melhor para elas decidirem. Isso é uma forma de quebrar a estrutura de poder, principalmente quando há violência doméstica. Tá? Então, é importante que o mediador ele saiba as posições, os interesses, as alianças, as coligações e oposições em relação ao conflito que está sendo discutido. Bom, quando a gente, então, o mediador ele precisa de informação inicialmente. Então, geralmente, começa-se uma mediação dando a possibilidade das partes explicarem qual que é o problema que existe entre elas. E cada parte vai ter um tempo para poder falar sobre o que está incomodando e qual que é o motivo que levou levou aquela situação a chegar à mediação. Então, as partes colocam e o mediador ele vai observar quais são as causas que estão disparando aquele conflito, se são causas estruturais, se é alguma situação atual e pregressa, ele vai perguntando para as partes, fazendo perguntas em relação à situação posta, de tal forma que ele possa entender realmente a questão que está sendo discutida. E durante o processo, ele pensa, ele geralmente tem que, antes de entrar numa mediação propriamente, o mediador ele tem que pensar como que seria a forma de enfocar aquele problema para que ele possa ajudar essas partes a resolverem a situação da melhor forma possível. Então, ele pode, por exemplo, pensar quais são as questões que são importantes serem colocadas, como que é importante se trabalhar aquela questão com aquelas partes. Então, ele tem que ter feito todo esse mapeamento antes de começar realmente o procedimento da mediação. A mediação, então, começa com a pré-mediação, que eu estou falando que seria esse mapeamento de conflito, né? Esse conhecimento sobre a questão posta pelas partes, né? Que está sendo levada à discussão. Ele faz geralmente um discurso de abertura no qual ele fala qual que é o objetivo da mediação, colocando de forma bem clara que o mediador
ele só facilita o diálogo e tudo que acontece na mediação tem caráter sigiloso e confidencial, ou seja, o mediador ele não pode ser testemunha em relação a nada que vai ser discutido durante a mediação. Porque ele está, né, inclusive a lei, né, que eu demonstrei em 2015, traz de forma muito clara que o mediador não pode ser testemunha e não pode falar sobre o que foi discutido na mediação, inclusive não pode participar de nenhuma outra etapa se ele foi mediador daquelas partes, em relação ao processo posto, porque ele tem essa obrigação de confidencialidade em relação às questões que ele toma conhecimento durante a mediação. Na mediação, então, geralmente é feito um discurso de abertura, no qual ele explica como é o procedimento da mediação, pergunta às partes se elas voluntariamente se interessam em dar o prosseguimento à mediação, porque a mediação, como método adequado de resolução de demanda, pode ser interrompida a qualquer momento, desde que as partes manifestem essa vontade, porque é necessário para que haja uma mediação a voluntariedade. Da mesma forma que na justiça restaurativa. Se as partes não manifestarem de forma que elas têm interesse na continuação do processo, ou se durante a mediação, ela, em qualquer etapa, elas disserem que não tem mais interesse, a mediação se encerra naquele momento. E o mediador, ele vai simplesmente direcionar esse procedimento. Então, logo depois do discurso de abertura, no qual ele colhe esse termo de consentimento das partes, ele ouve cada parte contando a sua história, contando qual o motivo, o que ele está achando, qual que são as questões postas por ele em relação àquela demanda que está sendo trazida para a mediação. E aí, como ele já estudou a questão antes, ele já constrói com as partes uma agenda de quantos atendimentos devem ser feitos, quais são as possibilidades quais são a quantidade de sessões que são necessárias, mais ou menos, para resolver aquela questão, e de tal forma que as partes tenham uma noção de quanto tempo vai demorar aquele procedimento. Mas eu gostaria de fazer só um adendo que, na verdade, na lei de mediação, se o processo já estiver na fase judicial, a suspensão do processo é só por 60 dias, sendo necessário que as partes peçam a prorrogação ao juiz para que esse processo continue, né, sob a alçada da mediação, né, se ele já estiver posto como ação judicial, tá? Aí, como quinta fase do processo de mediação, tem o encerramento do processo de diálogo, que pode se dar com um acordo ou não, né? Aqui, ó, bom, eu fiz slides separados de cada etapa e falei de uma forma mais assim rápida sobre elas. Então, no encerramento, por exemplo, do processo de diálogo, pode haver um acordo total ou parcial entre as partes. Se o acordo for total, todas as duas partes ficam satisfeitas, mas podem acontecer também acordos parciais, tá? De tal forma que a questão não seja resolvida. Ou pode também a questão não ser resolvida e ser encerrado o processo de mediação, porque não se obteve uma solução de consensual entre as partes. Mas, nesse caso, o entendimento defendido por vários doutrinadores é que só o fato das partes terem tido essa oportunidade de diálogo já faz com que, na verdade, haja um crescimento no relacionamento entre elas. Então, de qualquer forma, mesmo que a mediação não dê o fruto do termo de acordo, que seja, né, que é o objetivo realmente, assim, não é que é o objetivo, mas que se pretende quando se faz uma mediação, na verdade, mesmo que não chegue a esse termo de acordo, o fato de ter sido facilitado o diálogo também já ajuda muitas partes a resolverem os outros problemas que surgem com as demais questões, principalmente em direito de família, que nós sabemos que uma questão de família, ela tem vários anexos, né? Vários processos anexos. Geralmente, quando se discute uma coisa em família, se discute a guarda, se discute a partilha de bens, se discute valor de pensionamento. Então, as discussões são várias, e elas não transitam em julgado de forma material, né? Ou seja, pode o casal voltar a discutir aquelas questões novamente, quando as situações favorecerem novas discussões. Quando você fez anteriormente uma mediação, você faculta com que o casal encontre uma solução ou pelo menos um início de diálogo.
quebre um pouco a resistência que o casal, geralmente, numa separação tem, para que ele possa conversar sobre esses assuntos, no qual o interesse maior é do filho, não é só das partes envolvidas diretamente no processo. E essa possibilidade de dialogar sobre isso no futuro faculta com que o próprio casal consiga depois estabelecer resolver por si várias questões, como, por exemplo, o colégio que o filho vai estudar, vamos falar assim, quem vai pagar um médico excepcional, que vamos falar assim, um tratamento médico que o filho conseguiu, que teve necessidade de ter e que não estava previsto no acordo judicial. Então, essa possibilidade de diálogo abre um grande leque de possibilidades do casal resolver as questões entre eles mesmos, sem ter que recorrer sempre ao judiciário, fica fazendo com que um processo se torne 10, 20 processos em relação à mesma questão, ou pelo menos envolvendo as mesmas pessoas. Bom, como eu falei, então, na pré-mediação, o mediador vai informar que no processo que o processo é sigiloso, que ele atua que faz parte do processo autonomia da vontade. Ele qualifica as partes e os representantes legais, porque na mediação também pode atuar os advogados, só que o advogado atua de uma forma diferente. No processo judicial, o advogado é quem fala em nome das partes, e na mediação, não. Na mediação, são as próprias partes que são protagonistas da sua história, e são elas que colocam as questões que elas estão trazendo. O advogado funciona como um colaborador e um orientador, e se for necessário, ele pode até pedir o mediador para interromper a sessão de mediação, para que ele possa dar um esclarecimento jurídico ao seu cliente. E o mediador, claro, interrompe para que o cliente possa se inteirar realmente da situação que o advogado está levantando. Mas a participação do advogado num processo de mediação é uma participação colaborativa, no sentido de ajudar também a se encontrar uma solução que seja uma solução que atenda as duas partes. E como eu havia falado, o mediador pode fazer isso através de sessões conjuntas, na qual venha o casal a discutir de forma junta, né, a questão posta, ou em separado, né? Depende da situação, dos ânimos do próprio casal, de como que está a questão em relação a eles. Bom, então, o mediador, ele já tendo mapeado, né, ele faz uma avaliação da aplicabilidade da mediação, ele tem realmente vamos falar assim, uma ideia de quantas sessões são necessárias, de quem são os autores, ele tem que ter uma breve análise do caso, e ele tem que saber também se o conflito não chegou a um ponto tão alto na escala de conflito que as partes nem ouvem mais uma outra. Chegou a uma situação que muitas vezes fica muito acirrado esses ânimos. Se o mediador, durante a mediação, entender que a situação não pode ser trabalhada, porque realmente o nível de tensão entre as partes está enorme, então ele tem que encerrar também esse procedimento, depois de utilizar várias técnicas para tentar fazer com que as partes consigam ter o olhar do outro, né, com a alteridade, ver a visão do outro, mas se isso não se torna possível durante a mediação, o mediador tem que encerrar aquele procedimento, porque não tem condições de colocar duas pessoas que não conversam, né, numa mesma sala para resolver de forma conjunta uma situação que eles não estão conseguindo nem falar sobre isso. Como eu já havia falado, o processo de mediação é confidencial. O mediador, ele faz anotações, mas anotações sucintas, porque na mediação não há um termo de assentamento de tudo que foi conversado entre as partes, ele faz anotações simplesmente para ele poder acompanhar o procedimento de mediação nas sessões seguintes, para que os pontos principais ele consiga lembrar o que foi discutido entre aquelas partes. Então, mas ele não pode fazer vamos falar assim, não é uma transcrição do que foi dito, ele faz pequenas anotações. E a vedação, como eu já falei, né, de se convocar um mediador para ser testemunha em qualquer processo que envolva aquelas partes. Além disso, o mediador tem vários impedimentos éticos, porque ele atuando como mediador, ele não pode atuar em nenhum outro processo que envolva aquelas partes, mesmo que em outra função.
O mediador tem que, logo no discurso de abertura, explicar para as partes que eles vão ter oportunidades iguais de fala, que se alguém falar durante 10 minutos, 15 minutos, a outra parte vai ter 10, 15 minutos para responder. E que o clima da fala tem que ser sempre respeitoso e no qual nenhuma pessoa deve interromper a fala do outro. E se for necessário, a parte tem que, geralmente a gente põe junto com as partes papel e caneta, para que a parte possa anotar as questões que ela queira discutir depois, na hora que for o momento dela de fala. Então, é uma fala respeitosa, sem interrupção e com isonomia. Todas têm a mesma oportunidade de falar, que tem a mesma oportunidade de falar depois da outra e o mesmo tempo, se for necessário, tá? Nas reuniões privadas também são confidenciais e o tempo também das reuniões privadas, eles são iguais. Então, se você fizer uma reunião privada com o cônjuge varão de 10 minutos, você vai fazer uma reunião privada com a cônjuge varoa também de 10 minutos, de tal forma que esse tratamento seja isonômico. O mediador, então, depois de ouvir as partes, ele identifica os impasses, os interesses comuns, os interesses complementares e divergentes. E ele tem que ter uma capacidade de ser imparcial, mas de forma ativa, que ele possa realmente fazer perguntas geradoras para que as partes possam pensar em relação à questão que está sendo discutida. Então, o mediador ele tem que usar várias técnicas de comunicação. Então, ele escuta de forma empática e ativa, ele tem que ter criado um ambiente seguro para que as partes tenham essa liberdade de falar sobre o que está realmente afligindo elas naquela situação. Ele usa várias técnicas, inclusive ele legitima os participantes do processo, muitas vezes validando os sentimentos que forem colocados por um ou outro participante, mas de forma que seja sempre imparcial, porque ele não pode adotar nenhuma validação que leve o outro a achar que ele está adotando o entendimento. Que favoreça, por exemplo, a mulher ou o homem, quando é uma questão de casal. Quando a questão discutida é de direito de família, geralmente se recomenda que se utilize a comediação, que haja um homem e uma mulher como mediadores, para que não haja nem o entendimento do varão ou da varoa, que o fato do mediador ser homem ou ser mulher vai influenciar no sentido de favorecer o entendimento em relação à questão que está sendo discutida. Embora a comediação traga também um custo maior, porque todos os dois vão ter que ser remunerados. Mas é uma forma de você permitir que não haja essa questão de gênero bem determinada na situação. Quando se tem um mediador e uma comediadora mulher, ou uma mediadora homem e um comediador... invertendo o sexo. Tá? Que isso facilita para que as partes entendam que realmente há imparcialidade na manifestação do mediador. É importante ver o balanceamento da participação de todos, né? E o mediador ele tem que estar atento e escutar os participantes para que ele possa anotar as questões importantes para que elas possam ser trabalhadas depois. Então, ele tem que ter muita sensibilidade para saber ouvir e saber ouvir de forma ativa e para que ele possa trabalhar essas questões depois, quando ele fizer as perguntas em relação às partes, né? Fazer as perguntas às partes. Uma coisa que o mediador também tem que sempre levar em consideração as diferenças culturais existentes entre os participantes. Então, se tiver uma diferença cultural grande, ele tem que tentar usar uma linguagem que seja acessível aos dois participantes. Ele não pode utilizar uma linguagem que só um dos participantes, por exemplo, tenha domínio e o outro não. Isso acontece muito quando, por exemplo, o varão é médico e a varoa é uma do lar, é uma mulher do lar, que não tem experiência profissional. E aí, o linguajar, ele tem que, inclusive, fazer interferências para que o médico não comece a colocar vernáculo médico como se fosse assim, como se ele fosse o maioral na situação e cria uma disparidade de poder. Então, cabe ao mediador tentar levar esse diálogo de uma forma equiparada, para que todos os participantes se sintam realmente acolhidos.
Bom, ele tem que estar, então, atento ao discurso dos participantes e tem que verificar se há algum ruído. Ruído seria alguma questão que não está sendo posta de forma direta, mas que de forma indireta existe naquele diálogo. Muitas vezes, por exemplo, quando a gente trabalha com casal, geralmente quem não pediu a separação não quer definitivamente terminar muitas vezes o conflito, porque através do conflito ele mantém a relação com aquele cônjuge que ele está perdendo. Então, é muito comum que haja debaixo do diálogo posto um ruído muito grande, que é esse ruído de dizer que eu ainda quero continuar com esse relacionamento. Então, o mediador tem que trabalhar isso também subjacente à questão colocada. Então, ele tem que estar atento também ao tempo de fala, vamos falar assim, ao uso da fala para dominar o outro, por exemplo, se acontecer durante a mediação que um utilize uma fala, igual eu falei, como se fosse uma fala de poder, para que o outro se sinta inferiorizado, o mediador tem que interferir para que o poder na relação posta à mediação fique equiparada e não haja diferença entre as pessoas que estão ali discutindo aquela questão. Ele tem que legitimar a interpretação negativa sobre a pessoa, a postura ou a atitude do outro. Vamos falar assim, ele tem que mostrar que tem a ver com a situação conflituosa e não com a pessoa em si. Muitas vezes, quando a gente está com raiva do marido porque ele não dá atenção, você fala contra a pessoa e não contra o fato em si dele não estar querendo pagar pensionamento. Então, o mediador tem que levar as pessoas da mediação a refletirem que a questão não é pessoal e não é em relação ao caráter da pessoa, mas é uma questão que tem a ver, que é objetiva, que está sendo discutida realmente aquela questão, que é o valor a ser pago. E não porque ele é pão duro, que ele é isso, que é aquilo outro, não levar para o lado subjetivo, que muitas vezes a gente vê isso quando um casal discute, principalmente pensionamento alimentar. Bom, o mediador vai usar várias técnicas, então, de comunicação, como eu falei, e ele tem que intervir com cuidado na possível necessidade de interrupção da fala do outro, porque o mediador só pode interromper a fala de um dos participantes quando realmente for necessário, porque ele tem que evitar de ficar interrompendo as partes também, porque a postura dele é, como eu disse, de facilitar o diálogo. Então, ele também não pode ficar toda hora interrompendo um, interrompendo o outro. Ele tem que saber direcionar as partes para que realmente haja uma postura respeitosa durante toda a conversação. E ele tem que procurar transformar fatos negativos ou acusações em valores desatendidos e de interesse de todos, de tal forma que as partes percebam que, na verdade, aquilo que está aparecendo tem mais uma questão subjetiva do que, na verdade, uma questão objetiva que possa resolver a questão que está sendo posta. Outra técnica de comunicação é a conotação positiva, que é essa que eu falei, quando, por exemplo, o casal está discutindo a guarda, você perguntar quem que ficava você tem tempo para ficar com seus filhos? Você realmente vai ter tempo de exercer essa guarda? Levar as partes a refletirem. Você acha que na sua posição, trabalhando 8 horas ou 10 horas por dia, você tem condições de cuidar de filhos? De tal forma que a pessoa comece a perceber como que, na verdade, vamos falar assim, o que ele está querendo não é condizente com a realidade dele de vida. Porque muitas vezes as pessoas, por exemplo, principalmente em relação a questões de guarda mesmo, ou de pensionamento alimentar, muitas vezes o homem quer ficar com as crianças achando que ele não vai com isso, não vai pagar pensão alimentícia, mas ele esquece que ele vai ter que dar carinho, atenção, muitas vezes ter tempo para resolver os deveres, acompanhar as crianças nas escolas, dificuldades que muitas vezes ele não tem tempo para isso, enquanto a mulher que não trabalha tem todo o tempo para poder resolver isso. Ou que tem um trabalho que vão falar que é de 6 horas, ou que tem um trabalho mais flexível, poderia facultar dela poder resolver isso de uma forma melhor. Então, isso cabe ao casal, o mediador levar o casal a entender realmente aquela situação que está sendo posta e que ele chegue a um entendimento do que é melhor na situação existente.
Uma técnica que é muito utilizada na mediação é parafrasear, que a gente repete o que a outra fala, o mediador repete a fala do outro com a intenção de realçar o que foi dito e, ao mesmo tempo, de ver que se realmente aquele entendimento que nós tivemos em relação àquela fala realmente é o entendimento que a pessoa quis dizer. Porque muitas vezes, por trás de uma fala, nós temos todo um estereótipo subjetivo da nossa cultura que a gente entende outra coisa do que realmente a pessoa queria dizer. Então, a parafrasear é uma técnica que o mediador usa para tentar mostrar, vamos falar assim, enfatizar uma fala de uma parte para outra e, ao mesmo tempo, de ver se realmente o que foi posto tem aquele mesmo sentido. Então, você pergunta assim, o que você disse... você disse foi isso, assim, assim, eu entendi corretamente, é isso que você queria dizer? Porque muitas vezes o entendimento das pessoas que escutam a fala é diverso do objetivo que a pessoa teve ao falar. Bom, o mediador, geralmente, quando começa as sessões, se tem mais de uma sessão para deliberar aquele conflito, ele geralmente inicia a segunda sessão com o mesmo casal, com resumo sintetizando o que foi definido na reunião anterior, um resumo sintético, sempre com conotação positiva. E ele realça muito que as partes têm que falar sempre na primeira pessoa, sempre se colocando no eu isso, eu aquilo, e não de forma em gerúndio, facultando, vamos falar assim, que a pessoa não se responsabilize pelo que está falando, porque é importante que as partes se responsabilizem por suas falas durante a mediação. E isso possibilita que as pessoas confirmem ou rejeitem seu entendimento, quando a gente fala na primeira pessoa. Bom, nas reuniões privadas, então, que podem ser realizadas, o mediador, entendendo que há uma questão que foi posta na reunião conjunta, que é necessário conversar de forma privada, então ele chama as partes para uma reunião privada por um tempo que pode ser durante a realização da sessão conjunta ou pode ser uma reunião privada marcada em datas separadas. E nessa reunião privada, ele vai conversar com cada um dos participantes daquela mediação, dando a oportunidade dele expressarem emoções, sentimentos, ideias, de forma que auxilie a construir com clareza os interesses das opções, os entendimentos do ponto de vista de um e do outro, identificar os custos e benefícios para terceiros e incluir uma leitura autoimplicativa e também formar a melhor solução a ser encontrada ou a pior solução a ser encontrada, que as partes consigam perceber isso através das reuniões privadas, para que elas possam chegar na reunião conjunta com uma abertura de pensamento, tendo a visão também do outro em relação àquilo. Tá? Bom, o mediador, então, é um agente de realidade, ele é um articulador das necessidades e possibilidades, a função dele é avaliar a satisfação das partes e conduzir de uma forma dinâmica a negociação, de tal forma que as partes cheguem a uma solução de forma responsável. Para ferramentas de mediação, nós podemos usar várias ferramentas, né? Como, por exemplo, ajudar fazendo perguntas reflexivas e perguntas diretas para que as partes cheguem a identificar a solução ideal e a pior solução, e para que eles possam chegar a trabalhar para obter a melhor solução em relação à questão que está sendo discutida. O mediador, ele fazendo essas questões reflexivas, ele pode ajudar as partes a imaginar uma solução de longo prazo que seja viável em relação à questão que está sendo discutida. E também, com essas questões, ele pode provocar reflexão sobre o custo e benefício das soluções pensadas pelas partes. Geralmente, o mediador começa a negociação com as partes sobre os assuntos menos tensos, para depois chegar aos assuntos mais tensos. Então, primeiro, por exemplo, ele identifica no casal que a questão, por exemplo, da guarda do filho é a questão mais tranquila, que eles têm uma questão muito mais acirrada em relação ao pensionamento. Então, o mediador vai começar primeiro a trabalhar a guarda, para depois trabalhar o pensionamento.
e vice-versa, de acordo com o que ele entender em relação àquele casal e com os ânimos que ele entender se estão mais acirrados. De forma que quando, por exemplo, a parte consegue perceber que os assuntos menos tensos foram resolvidos, ela começa a ter vontade de identificar, de trabalhar aqueles assuntos mais tensos e começa a perceber que é possível encontrar uma solução que realmente atenda o interesse das duas partes em discussão ou dos demais interessados. Uma coisa também que sempre acontece na mediação é que muitas vezes a solução a ser encontrada não vai afetar só o casal, afeta muitas vezes os avós, porque, por exemplo, uma definição de guarda, muitas vezes os avós querem também participar dessa guarda, eles também querem ter a oportunidade de ter a visita dos netos ou de poderem visitar os netos. Então, há questões que são discutidas entre o casal, mas que vão afetar outros terceiros envolvidos e interessados. A mediação não faculta a participação desses terceiros interessados em regra geral. Caso, de modo contrário, a justiça restaurativa chama para participar desse diálogo a ser construído todos os interessados, seja direto ou indiretamente. Então, na justiça restaurativa, se por exemplo, há uma questão que envolve também a mãe do pai ou a mãe da mãe da criança, eles podem participar do círculo restaurativo para ajudar a encontrar uma solução que atenda todos os interesses ali discutidos. Inclusive pessoas também da comunidade, talvez uma professora que goste muito daquela criança, que seja muito querida. Então, na justiça restaurativa, há uma ampliação das pessoas envolvidas. E na mediação, esses terceiros, eles são trazidos pelas partes, mas eles não vêm fisicamente defender seus entendimentos e seus interesses. Bom, como eu falei, o encerramento do processo de diálogo, então, pode dar sem acordo, né? Quando aí é terminado o procedimento da mediação, mas não há um acordo estabelecido entre as partes, ou pode ser interrompido pelas partes, pelos mediadores, e pelos mediadores se tiver, por exemplo, uma questão ética, ou em função de algum encaminhamento, algum impasse que ocorreu em relação à questão posta, ou se, por exemplo, se o mediador chega à conclusão que a questão ali é mais psicológica, tem uma base psicológica que está impedindo a discussão do problema, então o mediador pode interromper a mediação para que as partes procurem a ajuda terapêutica necessária. O acordo a ser estabelecido, então, entre as partes, ele pode ser, quanto à forma, ele pode ser completo ou parcial, ele pode ser de duração permanente ou temporário, depende do que foi ajustado, e quanto ao encaminhamento, ele pode ser registrado ou homologado, e se ele for homologado pelo juiz, como vocês sabem, ele vale como título judicial, e aí, nesse caso, ele pode vir a ser executado judicialmente se não for cumprido. Eu queria dizer para vocês que a mediação, na verdade, é uma desconstrução do conflito, é uma reconstrução da relação e uma co-construção da solução. Eu trouxe essas palavras ditas pelo Rubem Calcaterra, mostrando que é isso que a gente busca através da mediação. Bom, agora eu vou falar para vocês um pouco de justiça restaurativa. Justiça restaurativa, como eu disse, na verdade, é um trabalho que é feito, além dos envolvidos diretamente com o fato, é feito também com os envolvidos indiretamente. Então, nós podemos trabalhar a justiça restaurativa através de vários modelos. E o modelo mais comum existente no Brasil é o CIO de construção de paz. O CIO de construção de paz foi nos ensinado pela Kay Prentice, que veio aqui no Brasil em vários estados, e no qual a proposta é colocar as pessoas para conversar em círculo, com o entendimento que numa relação de horizontalidade, as partes conversando sobre o problema, as partes diretamente envolvidas e os indiretamente envolvidos, conversando sobre o problema e contando as suas histórias, eles conseguem transformar e modificar o entendimento sobre aquela questão. Então, no círculo, são vários modelos. Então, é o CIO de construção de paz. Eu trouxe só para vocês terem uma noção. São círculos restaurativos, que, por exemplo, o círculo restaurativo no qual se usa mais especificamente a CNV. A CNV é a comunicação não violenta, que é uma forma de diálogo no qual você não faz julgamento. Você sempre coloca tudo que você quer, o seu pedido, a sua necessidade, tudo na primeira pessoa.
de forma com que as pessoas consigam conversar sobre aquela situação existente sem que criem atrito com as outras pessoas. Então, a CNV é utilizada na justiça restaurativa como ferramenta para acompanhar todos esses modelos, mas quando a gente usa a terminologia círculos restaurativos, geralmente a gente está dizendo esses círculos que tem a CNV como princípio. Tá? Uma outra técnica utilizada na justiça restaurativa é a mediação vítima-ofensor, mas a técnica de mediação vítima-ofensor utilizada na justiça restaurativa é diferente da mediação propriamente dita que nós vimos agora, né? Porque a gente viu uma mediação civil. E essa mediação vítima-ofensor é uma mediação que segue uma técnica que está ligada à área penal, vamos pôr assim, mais uma área conflituosa, no qual as perguntas são diretamente feitas às pessoas e elas respondem diretamente àquela questão com a intermediação de um facilitador. A técnica é diferente da técnica utilizada, que eu falei anteriormente, na mediação propriamente dita. Essa mediação vítima-ofensor é uma técnica que é muito utilizada nos Estados Unidos e no Canadá, e em vários outros países internacionais. Aqui no Brasil, nós também utilizamos, mas, como eu falei, há uma predominância do CIO de construção de paz, que é o modelo de justiça restaurativa que está sendo mais utilizado no nosso país. A conferência de grupo familiar é no qual você visa o fortalecimento do vínculo da família. E essa conferência, geralmente, é muito utilizada na Nova Zelândia, que é o país que mais utiliza a conferência de grupos familiares, visando o fortalecimento da família para que a própria família consiga resolver seus problemas. Então, é feita uma intervenção dentro da família, põe, né, todos os membros da família para conversar em círculo sobre a situação existente, de forma que a própria família fortalecida consiga chegar a uma solução que atenda o interesse daquela família. O círculo de sentenciamento é um modelo de justiça restaurativa geralmente aplicado no Canadá, no qual, pelo dispositivo existente na lei penal lá do Canadá, é possível que as próprias partes cheguem a uma solução, vamos falar assim, em vez de impor uma sentença criminal ou uma sentença penal em relação a quem praticou um ato criminoso, na verdade, as próprias partes envolvidas no conflito, a vítima e o ofensor, sentam em círculo com os demais afetados direta e indiretamente com aquela situação, os irmãos ou alguém da família, amigos, para tentar fazer uma proposta de sentença, uma proposta de restauração em relação ao fato criminoso que foi aplicado, de forma que haja que o ofensor, em vez de ser condenado a cumprir certa pena, ele, na verdade, passa a ter a obrigação de fazer a reparação que ele se propôs no círculo de sentenciamento. Mas isso existe porque, principalmente no Canadá, há a possibilidade de negociação penal pelas partes, situação que não existe aqui no nosso país, por enquanto. Tá, gente? Que a gente aqui, por enquanto, na verdade, tudo que vamos falar assim, acordado na justiça restaurativa, se for envolvendo um fato delituoso ou um fato criminoso, tem que, vamos falar assim, contar com a boa vontade, vamos falar assim, ver se o juiz entendeu que aquela reparação proposta realmente satisfaz a questão posta. E aí tem que o juiz e o promotor concordarem com aquela deliberação que foi adotada. Quando há essa possibilidade de negociação criminal, na verdade, a lei permite às próprias partes resolverem. Então, não é o juiz que depois vamos falar assim, ele só recebe aquilo e homologa o que foi ajustado. Na verdade, aqui no Brasil ainda não existe, então, essa possibilidade. Mas, muitas vezes, o que é decidido na justiça restaurativa serve como atenuante num processo criminal ou num caso de contravenção penal. Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, nós temos justiça restaurativa implantada no CIA e no GCRIM. Então, são feitos acordos entre as partes, e esse acordo é levado à apreciação do juiz, que é, lógico, abre vista para o MP. Se o MP e o juiz entender que aquele acordo foi o suficiente
para resolver aquela questão, eles podem até considerar o acordo feito, mas, no geral, é mais utilizado como uma forma de atenuar o que vai ser imposto vamos falar assim, ou pelo menos suspende o processo, né? Ó, gente, desculpa, deixa eu explicar melhor. Então, geralmente, aqui em Belo Horizonte, quando é no GCRIM ou no CIA, o CIA é o Centro Infracional, né, que atende o adolescente em Belo Horizonte. Então, quando é caso envolvendo menor, que geralmente é imposta uma medida socioeducativa, as resoluções adotadas na Justiça Restaurativa, em regra, são acolhidas. Mas quando é um fato criminoso, vamos falar assim, uma contravenção penal, depende do que foi ajustado. Então, pode servir como atenuante ou não da situação a ser, vamos falar assim, a ser deliberada pelo juiz e pelo promotor. A Justiça Restaurativa trabalha também com a voluntariedade, que as partes têm que manifestar que elas estão participando de forma autônoma e voluntária no procedimento restaurativo. Tem o princípio da confidencialidade, que tudo que é falado no círculo fica dentro do círculo. Esses círculos, embora haja toda uma previsão de metodologia a ser adotada, ele, na verdade, é informal, porque o círculo pode ser flexível e mudar sua forma de se apresentar dependendo do objetivo que você tem naquele círculo que foi instaurado. E pode ser até por exemplo, é muito utilizar a justiça restaurativa como fortalecimento de vínculos. Então, por exemplo, em Belo Horizonte, também nos centros socioeducativos, nós estamos vendo práticas feitas para fortalecer os relacionamentos entre os adolescentes, entre eles e os agentes socioeducativos, resolver conflitos que existem dentro do próprio centro socioeducativo e que levariam, muitas vezes, a um procedimento administrativo. Então, em vez de se fazer um procedimento administrativo, faculta as partes envolvidas a conversar sobre aquela situação e encontrar uma solução que seja mais adequada para todos. Bom, tem que ter, então, uma solução adotada de forma consensual, trabalha com a cooperação, e a justiça restaurativa, ela acredita que todo mundo, independente do que fez, dentro de cada um há uma pessoa humana, e essa pessoa humana tem que ser trabalhada e tem que se dar um espaço para essa pessoa humana aparecer, porque a justiça restaurativa trabalha com alguns pressupostos que a Kay Praines trouxe para nós, quando a gente estuda justiça restaurativa, e um deles é que, na verdade, nós estamos todos interconectados, e a gente não pode esquecer uma pessoa, por exemplo, pelo fato dele ter praticado um furto, a gente não pode simplesmente excluí-lo da sociedade, porque aquela pessoa que praticou o furto, na verdade, ele tem coisas também boas que ele pode fazer no nosso meio social. Então, a justiça restaurativa trabalha com essa dignidade da pessoa humana, com respeito, entendendo que todos nós somos corresponsáveis pelo que acontece. Então, ela visa buscar essa corresponsabilidade da comunidade, de forma que ela possa ajudar aquela pessoa que fez alguma coisa errada a não voltar a fazer novamente. Nos círculos restaurativos, ou no modelo de justiça restaurativa que foi adotado, se objetiva criar um diálogo construtivo e uma escuta ativa, de forma que a gente possa realmente ouvir de forma horizontal, todo mundo no círculo se coloca de forma horizontal, não há uma predominância de um sobre o outro. E o facilitador, ele simplesmente é uma pessoa que vai coordenar o andamento do círculo, para facultar que todo mundo coloque realmente a sua visão da história e que se sinta seguro e confiante para poder ser acolhido na sua integralidade de ser humano, podendo contar a sua história. Bom, então, como participantes, geralmente, dos círculos de construção de paz, nós temos um facilitador e um co-facilitador. Nós temos os diretamente envolvidos, que são a vítima e o ofensor, e os indiretamente envolvidos, que podem ser membros da comunidade, pessoas do relacionamento dos envolvidos, uns amigos, parentes, quem a pessoa entender que é necessário de chamar para integrar o círculo.
Mas eu queria dizer que quando o círculo é conflitivo, ou seja, se tem uma base de um processo judicial, geralmente são feitos pré-círculos, antes de fazer o círculo. Ou seja, do mesmo jeito que a gente faz uma pré-mediação para mapear o conflito, na justiça restaurativa também é feito todo um mapeamento para ver quais são os interesses e necessidades da questão que está sendo discutida e se realmente é possível colocar aquelas pessoas para discutirem de forma respeitosa a questão existente, tá? O procedimento eu estou me atendo a falar sobre o procedimento do círculo de construção de paz. No círculo de construção de paz, nós temos as etapas de boas-vindas, no qual a gente sauda todo mundo, agradece todo mundo ter, né, concordado em participar do círculo. É feita geralmente uma cerimônia de abertura, que pode ser uma música, pode ser uma poesia, pode ser uma respiração, de forma que a pessoa se sinta realmente presente naquele momento ali, para poder discutir a questão que vai ser o objetivo do círculo. Né? No círculo de construção de paz tem um bastão da fala. Bastão da fala é um objeto que é passar de mão em mão entre os participantes, e só quem está com o objeto de fala que pode falar. Os outros devem ouvir de forma respeitosa. Então, funciona como um combinado no círculo, que você não fala quando o outro está com objeto de fala. Tá? Você só vai falar se você tiver o objeto de fala, mas você pode também não falar se você entender que vão falar assim, que você já foi satisfeito ou que você não tem nada a falar naquele momento. Porque, como eu estou dizendo, como base de todo esse procedimento, há a voluntariedade. Então, se você também, mesmo com o objeto de fala, não quer falar, você passa o objeto de fala para a pessoa que está ao seu lado. Geralmente, o círculo é construído, quando se senta em círculo, é uma tentativa de fazer uma volta nossa ancestral àquela fogueira que tinha nos índios antigos, que a gente via nas culturas indígenas. Essa teoria do círculo de construção de paz veio principalmente do Maoris e dos índios do Canadá e dos Estados Unidos, no entendimento que quando havia algum problema na aldeia, todas as questões são resolvidas de forma consensual entre eles mesmos. Então, é isso que a gente vem tentar resgatar com a construção desse modelo, né, de justiça restaurativa, que é o círculo de construção de paz. Com isso, no centro do círculo, geralmente se coloca livros ou algum objeto que tenha a ver com as pessoas que estão ali, que tenha relação com a questão que vai ser discutida e que não, vão falar assim, que não crie nenhum atrito também com as pessoas que estão ali. Por exemplo, objetos religiosos, geralmente a gente não põe no centro do círculo, para não ficar parecendo que nós estamos fazendo uma macumba, alguma coisa. Não, pôr vela, geralmente o ideal é que você coloque livros de justiça restaurativa, ou a girafa, né, que é o símbolo da CNV, por ser um mamífero que tem um coração maior, né, da terra. Então, a gente coloca, geralmente, objetos para que as pessoas, quando estiverem ouvindo as outras pessoas, elas possam direcionar o seu olhar para esse centro e se sintam confortáveis. No círculo, há sempre uma ordem de fala, porque quem está com objeto de fala passa para a pessoa ao seu lado direito. Então, sempre esse objeto de fala é respeitado. Tá? Tem também todo um check-in, né? É feito o check-in, que aí você fala como você chegou, é feita a partilha de valores. O círculo também trabalha com perguntas geradoras, então o facilitador ele faz as perguntas, né, que vão ser aquelas perguntas que vão ser, vamos falar assim, respondidas por todos os participantes do círculo, inclusive pelo próprio facilitador. Para terminar o círculo, como término do círculo, nós temos check-out, que as pessoas falam como estão saindo do círculo, e tem uma cerimônia de encerramento, uma poesia ou uma música realmente encerrando aquele círculo. Geralmente, as pessoas, depois que falam sobre seus problemas, elas se sentem acalentadas e ficam felizes de estar ali. Por exemplo, problemas familiares. Hoje, em Belo Horizonte, o Sejusc ampliou a sua atuação, permitindo, inclusive, a atuação em justiça restaurativa dentro do Sejusc. Para esses casos de mediação, que vão falar assim, que as mediadoras percebem que, na verdade, as questões afetam terceiros, e o entendimento agora aqui em Belo Horizonte, né, com o Sejusc, que é necessário, melhor trabalhar essas questões através de círculos restaurativos, e não só através de mediação.
Bom, eu não sei se eu excedi meu tempo, eu peço desculpa se eu fiz, e gostaria de deixar para vocês essa bibliografia em relação, assim, de forma sintética, é uma bibliografia sintética em relação à mediação e à injustiça restaurativa. E dizer que, na verdade, para nós terminarmos, eu gostaria de colocar para vocês que do pensamento de Charles Darwin, que já é desde, né, que colocou isso, vamos falar assim, há muitos anos atrás, já no entendimento que na história da humanidade e dos animais também, aqueles que aprenderam a colaborar e a improvisar foram os que prevaleceram. Então, a gente vê que, na verdade, se a gente tiver esse pensamento colaborativo na resolução dos conflitos, a gente consegue ter mais sucesso e ter uma solução que realmente atenda às partes. E eu coloco aqui também outra frase do Thomas Campbell, que fala: compreender que há outros pontos de vista é o início da sabedoria. Então, eu espero que vocês abram um pouco a visão, né, consigam perceber como a mediação e a justiça restaurativa pode colaborar na área de direito de família e para melhorar nessas resoluções e permitir que as partes realmente encontrem uma solução que atenda seus interesses. Eu queria agradecer, então, imensamente a honra de ter podido falar para vocês durante esse tempo, e agradecer mais uma vez, né, a presidente aí da OAB de Betim, que é a doutora Erlinda Maria Silva, e a presidente da Comissão de Direitos da Família e Sucessões da OAB, que é a doutora Cíntia Sintra Ribaldo. Muito obrigada. Eu que quero agradecer a doutora por ter aceito o nosso convite, né, por intermédio da doutora Fernanda aí. Que bom que pôde estar conosco hoje. Então, eu quero, para finalizar, agradecer a todos que estiveram presentes aqui conosco também, e quero fazer um agradecimento muito especial à doutora Hilda Maria Porto de Paula Teixeira Costa. Nosso muito, muito obrigada. A senhora brilhantou e honrou muito o nosso evento de hoje, na nossa Terça Legal. Obrigada. Muito, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. E assim, eu declaro encerrada a nossa Terça Legal de hoje. Muito obrigada a todos que participaram conosco. Obrigado a todos e boa tarde. Já parou de gravar? Desculpa, eu ultrapassei o tempo, né?